Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus cada dia seja contigo. Meu querido, quero aqui mais uma vez trabalhar um tema bastante sugestivo, interessante, significativo para as nossas vidas, porque na verdade este tema está no nosso dia a dia. Isso acontece naturalmente com todos nós. Então quero falar aqui sobre ansiedade versus contentamento. Vamos lá? Vamos para aqui o estudo que nós aqui preparamos para tratar, juntos aqui nós aprendermos aqui desse tema tão interessante aqui para nós. Veja bem, ansiedade do latim é anxietas. Então, significa angústia, ansiedade. Também vem aqui da palavra aqui de ansios, que significa perturbado, carente, pouco à vontade. Outra expressão é anguere, que significa apertar, sufocar. Figurativamente também significa atormentar, causar tensão. Então, uma expressão aqui é Mateus, Evangelho de Mateus, fala ali sobre o Sermão da Montanha, ensinamentos do nosso Rabi, o Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos ali no capítulo 6 que Jesus fala sobre a solicitude da vida. E ele inicia dizendo assim para nós: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha a pergunta de Jesus. Quem de nós, que muitas das vezes olhamos mais para o vestuário do que para o corpo, mais para o alimento do que para a própria vida? Então, olha só, que é muito importante que muitas vezes nós estamos focando em pontos que não deveríamos focar. Então, ansiamos mais pelo vestimento, pelos vestuários, do que pelo próprio corpo. Ansiamos mais pelos alimentos, pelo sustento, do que pela própria vida. Então, veja bem o que nós estamos valorizando mais: a vida ou o alimento? O corpo ou as vestes? Aí, nós temos aqui Lucas, também outra expressão aqui, que ele dá uma ideia aqui sobre as palavras de Jesus Cristo, dizendo assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Então, veja bem, olha o que Jesus Cristo está dizendo. Quem de nós pode acrescentar ao curso da nossa vida um segundo da nossa própria existência? Quem de nós temos capacidade de controlar o tempo, sermos senhores do tempo? Pois o nosso momento, o agora, que é o mínimo que nós deveríamos fazer, nós mal conseguimos administrá-lo. Então Jesus está mostrando para nós, para não ficarmos presos quanto ao amanhã. E Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, diz assim: se Deus quiser, se o Senhor quiser, o amanhã comeremos ou beberemos. Tiago
traz essa expressão que Deus está ao nosso cuidado. E o salmista diz lá no Salmo 127, dizendo assim, que enquanto nós dormimos, Deus prepara o pão para nós. Deus prepara o sustento para nós. E aí nós temos aqui, do hebraico, sarar, que significa aqui tensão, no sentido figurado, transtorno. O modo transitivo fala de uma fêmea rival, relacionado também à adversidade, adversário, aflição, angústia e tribulação. Então aqui temos esses termos, aqui do hebraico sarar. Gênesis capítulo 42, versículo 21, fala assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Então, muitas vezes, pessoas estão sofrendo por causa da culpa que está na consciência, pelo fato de não ter ajudado, e aí agora a pessoa ela passa a sofrer porque ela tinha uma oportunidade de ter feito algo ali de bom lá atrás e ela não fez. E nós entendemos que, motivados aqui, os irmãos de José o lançaram na cova, ali aquela cova ali que era uma cisterna seca, sem água, e depois tiraram ele de lá para ele ser vendido para os ismaelitas, para os midianitas, e por fim sendo vendido lá no Egito como escravo, sendo este comprado pelo eunuco oficial da casa de Faraó, que seria ali, né? Então, Potifar. Então nós vemos que eles viram, contemplaram o irmão rogando para que aquilo não acontecesse, mas eles, por causa do sentimento da inveja, eles venderam José. E agora eles estão sofrendo uma situação semelhante àquela, né, no Egito. E o que acontece? Eles estão falando assim, agora, esse transtorno, esta tensão que nós estamos vivendo agora, é porque nós não acudimos nosso irmão lá atrás. Então, por isso que agora vem essa ansiedade, porque nós vimos a angústia dele lá. E agora nós estamos passando por uma angústia até maior do que aquela. Agora veja bem, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, também fala aqui o seguinte, sobre Ana, e ela dá uma resposta aqui para o sacerdote Eli. Quando este a viu ali, fazendo uma oração, e das suas palavras não saía, porque ele não ouvia nenhuma palavra. Então, ela somente mexia com os lábios, não saía som algum da sua boca, nenhuma palavra, ele ouvia, e ele a teve por embriagada de vinho. E ele falou assim, aparta de ti este vinho. Aí ela falou assim, meu Senhor, eu sou uma mulher de espírito angustiado, venho derramando da minha alma na presença do Senhor. Então, aí ela diz assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da aflição da minha alma é que tenho falado até agora. E ela fala assim, pela multidão dos meus cuidados e pelo desgosto que está em mim, porque o meu desejo aqui é que Deus atenda a minha oração. E ela fez um voto, ela estava rogando pelo desejo de ser mãe, pelo desejo de ter a sua própria autorrealização, de ser produtiva, de gerar um filho. Esse era o desejo dela. Então, ela estava nesta ansiedade
que ela ansiava. Então a Bíblia fala assim, pelo excesso da ansiedade, ela estava ali orando a ponto de não ter palavras, somente derramando a sua alma, abrindo o coração para o Senhor. Veja bem, sintomas, eu quero falar aqui sintomas, né, da ansiedade. Uma delas aqui é sintomas mentais, então fala aqui sobre o medo e preocupação excessiva, irritabilidade, formigamento, desânimo, desinteresse, alterações no sono. Depois nós temos aqui também sintomas físicos, que fala aqui palpitação, tremores, suor frio, tensão muscular, sensação de pressão ou aperto no peito, falta de ar, respiração ofegante e dificuldade de engolir, né? Então, por espasmo do esofasiano. Então, dificuldade até mesmo aqui na alimentação. Então, a pessoa que tinha alguns problemas. Então, veja bem, segundo aqui Lucas, capítulo 21, versículo 34, fala que acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, o que está falando aqui, que nós devemos acautelarmos, né, para que o nosso coração não suceda o que ele fique sobrecarregado com as consequências das preocupações deste mundo. E aí nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, fala assim, o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É que estejamos livres de preocupações, mas isso faz parte de nós mesmos, né, em relação ao mundo que nós vivemos. Porém, olha que interessante, Provérbios capítulo 2, versículo 5, fala assim, que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Foi o que aconteceu ali com Eli, depois que Ana falou, ela expressou ali o seu sentimento, que ela está passando, a agrura, né, da alma, o sofrimento na alma, e ele dá uma palavra, uma boa palavra para ela assim, vai-te em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição. E a Bíblia diz que depois disto, ela voltou-se para casa, ela comeu, ela bebeu, parou de chorar, e o seu semblante mudou. Já não era um semblante mais triste, abatido, mas era um semblante alegre e formoso. E a Bíblia diz assim para nós, uma orientação aqui da própria palavra de Deus para nós, concernente aqui à ansiedade. Então, nós temos aqui 1 Pedro, então nós temos aqui Cefas, o apóstolo Pedro, diz lá na sua primeira epístola, dizendo assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Então veja bem, é muito importante isso aqui, que possamos apresentar ao Senhor as nossas petições. Qual é a tua ansiedade? Qual que é a tua angústia? Qual que é o teu desgosto? Qual que é a adversidade? Qual que é a aflição? Jesus Cristo mesmo falou assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, portanto, tenhais paz em mim. Então, que nós possamos cultivar a paz de Cristo. Amém? Então, muito importante isso aqui. Então, Filipenses, só que o apóstolo Paulo também diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, nós temos aqui um exercício que é a oração, falar com Deus, abrir o coração, derramar a alma, entregar realmente o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, pois tudo mais o Senhor fará. Amém? Que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda a tua petição. Fique em paz. Amém? Tome posse da tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém?